Olha, Beto, é evidente que a cobertura jornalística foi bastante efetiva no sentido de criticar a ação pela forma como ela foi feita, né? Não sei se é para defender bandido ou criticar o governador do estado do Rio de Janeiro, né? Mas a questão é a seguinte: houve aí uma preparação, uma investigação de mais de um ano para que isso acontecesse e, de repente, essa matança toda. Foi a ação mais letal dos últimos 20 anos, né? Oficialmente são 64 mortos, 4 policiais, 2 civis e 2 militares, né? E hoje foram encontrados em meio à mata, né, que separam os dois complexos, né, a Penha e o Alemão, mais 60 corpos, isso passando já dos 120 mortos na operação, né? É difícil a gente fazer uma análise e fazer um juízo de valor no sentido dessa cobertura. É evidente que o jornalismo vai fazer uma cobertura que ele acha que deve ser feita, né? Os jornalistas, as editorias de polícia, principalmente, né? As editorias de política também, porque teve muita política envolvida nisso tudo, né? E a consideração de que foi uma operação desastrada não tira o mérito do trabalho da polícia, mas acaba denegrindo a imagem do próprio governador, né, que durante o horário de almoço veio a público dizer que ele estava fazendo tudo sozinho porque o governo federal tinha abandonado o Rio de Janeiro, né? Mas eu acompanhei bem a cobertura da tarde, depois à noite também, né? Onde não havia esses relatos ainda desses novos corpos encontrados, né? Que foi agora de manhã que aconteceu isso. Foram encontrados pelas populações desses dois complexos, né? Mas eu tenho a impressão que o que a cobertura jornalística mostrou foi a forma como que foi conduzida a operação, né? Parece que, apesar de todo o tempo que teve para fazer os estudos de inteligência, a polícia não conseguiu se ater apenas aos mandatos e apenas à questão das prisões e das apreensões, né? Mesmo porque é difícil você planejar alguma coisa nesse sentido, porque você sabe que vai ter o contra-ataque, né? O contra-ataque dos bandidos, o contra-ataque do pessoal que estava lá naquele momento. A questão principal disso tudo são os relatos da população, dos relatos posteriores da população, né? A invasão de casas sem necessidade, sem mandatos, a agressão de pessoas, de populares, a falta de apoio ou a falta de ajuda de policiais a moradores das casas ali na região que estavam passando mal, né? Uma das cenas que chocou muito foi de uma moça pedindo apoio para um soldado, ela fazendo massagem cardíaca na própria mãe e o soldado nem aí para ela, ou seja, eles devem ter um treinamento para isso e não estavam preocupados com isso, né? E há relatos também de agressão e de matança quando muitos dos envolvidos do Comando Vermelho já estavam com as armas abaixadas e estavam rendidos, né? Então, é difícil a gente fazer uma análise nesse sentido sem saber o que de fato aconteceu naquela região. Isso daí, apesar de toda essa matança e apesar do grande número de prisões, eu tenho a impressão que vai acabar enveredando por um outro caminho, a violência contrária agora da própria facção, né? E
quem sabe ajuda também no Congresso ao apoiar a PEC da segurança pública, porque a gente sabe que o Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro, é um dos mais contrários a essa PEC da segurança pública. Ele, o Tarcísio, o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema, né, que são governadores bolsonaristas, eles são contrários a essa PEC porque dizem que, se aprovada, a PEC vai tirar o poder de decisão dos estados. Bom, se vai tirar o poder de decisão dos estados para que a gente, para não ver mais esse tipo de ação, eu acho que está correto, porque não tem nenhuma razão de ser, né? Nós tivemos aí 3, 4 operações altamente pesadas, né? Sem nenhuma matança, né? A operação, por exemplo, da Polícia Federal contra a questão do tráfico de influência do PCC em São Paulo, que chegou até as fintechs na Faria Lima, né? Foi também uma mega operação e não teve nenhuma morte, né? Então, eu não vejo como fazer uma cobertura sem essa conotação, né? Mesmo porque agora os organismos internacionais vão cair de pau em cima do Rio de Janeiro, né? O que é ruim também para o Estado, porque, como eu disse ontem aqui no meu comentário, é o carro-chefe do turismo nacional, né? A gente sabe disso, né? E vendo essas questões, nós acabamos também tirando um pouco esse brilho do turismo carioca, né? E a própria mídia internacional praticamente deu uma cobertura bem parecida com o que a Globo deu na noite de ontem, né? Os grandes jornais norte-americanos, europeus, as TVs, emissoras de TVs também fizeram cobertura pelo mesmo viés. Então, eu não sei como que a gente pode definir se é uma cobertura tendenciosa para o lado do bandido, se é uma cobertura que minimize a ação do governo do Rio de Janeiro. É difícil a gente definir isso, né? Porque no calor das emoções tudo vai passando pelo crivo dos editores e posteriormente a gente vê o final, né? Aquilo que nos é apresentado. Vamos acompanhar hoje como que vai ser a cobertura, porque vai continuar agora com esse encontro aí de novos mortos, né, que ainda não estão nas estatísticas oficiais, né, e também nem sei se entrariam, porque estavam no meio das matas, né, foram encontrados, como eu disse, pela população, e agora é esperar para ver a situação aí, como que vai se resolver.